Olá, pessoal! Eu sou Cleide Duarte, professora de matemática, e hoje nós vamos estudar um pouco de estatística e probabilidade. Vamos analisar alguns gráficos. Vejamos! Aqui nós temos um gráfico que mostra o número de atletas do Brasil nos Jogos Pan-Americanos entre 1987 a 2015. Vejam que informações nós podemos coletar ou colher com este gráfico. Veja que em 1987 nós tivemos 309 jogadores inscritos. Aí, em 1991, manteve-se mais ou menos o mesmo número. Houve uma pequena diminuição desse número. De 91 e 95 houve um aumento de jogadores e vejam que em 2007, 660 jogadores se inscreveram para estes jogos. Então, com um simples gráfico, veja quanta informação nós conhecemos. Aqui também nós temos a fonte, né? Os dados obtidos, né, através do Brasil, o jornal, né, Brasil, Código Organização BR. Aí vamos analisar agora a quantidade de jogadores inscritos a cada ano e vamos calcular a média. Como que nós fazemos isso? Eu coloquei aqui para facilitar. Então, nós vamos somar a quantidade de jogadores que foram inscritos nos jogos ano a ano e vamos calcular a média, dividindo o valor pela quantidade de anos que foi analisado. Vejam então, 309 mais 304 mais 401. Vamos fazer aos poucos, né? 14, 6 e 4, 10. Vamos continuar somando agora. Vamos somar esses 4 que faltam. Vou anotar aqui o resultado que nós tivemos nessa primeira etapa. Eu gosto de fazer assim para simplificar. Então, vamos lá. 467, 660, 512. 9, 12, 13, 10, 16. Somando os dois valores, treze, 4, 5, 6, 2. 2.653. Eu dividindo este valor, 2.653, pela quantidade de anos analisado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho este valor aqui, 459,875, ou mais ou menos 459 a 460 jogadores em média, né? Em cada ano. A estatística é a parte da matemática que realiza coleta e análise, interpretação e apresentação de dados. Existe o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é o principal provedor de dados e informações do Brasil. Uma das pesquisas realizadas pelo IBGE é sobre a expectativa de vida do brasileiro. Vejam só, eu tenho aqui um gráfico que ele mostra as estimativas e projeções de esperança de vida do nascer do brasileiro, de 1980 a 2100, né? Uma projeção. Então, veja só, em 1980, qual era a projeção de vida do brasileiro? 62,7 anos, mais ou menos, né? A estimativa de vida. Aí vejam que, no decorrer dos anos, a estimativa de vida do brasileiro aumentou. Percebam aqui, ó. Então, o gráfico de linha dá esta interpretação muito fácil para a gente. Se você observar, ó, só foi aumentando a expectativa de vida. Aqui nós vamos destacar aqui o ano 2080, que ele está aqui, ó. No ano 2080, qual será, de acordo com este gráfico, de acordo com esta pesquisa, qual será a estimativa de vida do brasileiro? Então, você olhando aqui, ó,
você vê que deu 83,6 anos, né? Vai ser mais ou menos a estimativa de vida do brasileiro, de acordo com essa pesquisa feita. Então vamos lá. Qual era a expectativa de vida do brasileiro em 1980? Observando o gráfico aqui, nós temos 62,7 anos. Então era mais ou menos a expectativa de vida. Continuando. Qual é a projeção para a expectativa de vida para quem nasce, né, para quem vai nascer em 2040? Vamos voltar ao gráfico? Em 2040, qual vai ser a expectativa de vida? Mais ou menos 80 anos, de acordo com a pesquisa realizada. E em 2080, de acordo com essa pesquisa, qual a expectativa de vida do brasileiro? Voltando ao gráfico, em 2080, nós temos aqui 83,6 anos. Ou 83 anos e 6 meses, né? O gráfico de linhas, ele é utilizado em casos que existe a necessidade de analisar os dados ao longo do tempo. Esse tipo de gráfico é muito presente em análises financeiras. Hoje em dia nós analisamos vários tipos de gráfico, né? Devido à pandemia que nós estamos vivendo. Logo a seguir nós vamos observar um. Neste exemplo aqui nós temos, olha, a abscissa, que é o eixo X. Então esta linha aqui, é chamada de abscissa, que é o eixo X. E esta linha aqui é chamada de ordenada, que é o eixo Y. Aqui é apenas para mostrar a diferença entre abscissa e ordenada. Então, nós temos aqui o tempo, né, os meses, janeiro, fevereiro, março, e aqui nós temos o lucro das empresas. E é possível analisar no gráfico de linha em qual mês do ano é que houve a maior venda, né, maior quantidade de vendas na empresa. Veja, observando janeiro, se for analisar assim grosseiramente, né? Janeiro, mês de férias. Aí vem fevereiro, aumento de vendas. Março, diminuição. De abril a maio, a junho, olha só, houve um aumento de vendas. Em julho houve uma queda. Em agosto, aumento de vendas novamente. De setembro a novembro, foi mais ou menos estabilizado, né? Variou, houve uma variação. E de novembro a dezembro, houve um aumento, um grande aumento de vendas. Vejamos aqui um exemplo. Uma empresa deseja verificar o seu faturamento em determinado ano. Os dados foram dispostos em uma tabela. Então, nós temos aqui o faturamento de uma empresa mês a mês. Foi analisado aqui de janeiro a junho. Então, nós temos aqui o faturamento de 10 mil, 15 mil, 8 mil, abril, 15 mil, maio, 20 mil, junho, 24 mil. Com esta tabela, foi feita este gráfico. Então, como eu falei, aqui nós temos o eixo das abscissas e aqui nós temos o eixo das ordenadas. Abscissa X, ordenadas Y. E nós temos aqui a variação do faturamento da empresa. Que análise podemos fazer e em quais períodos houve crescimento dos rendimentos? Então, vamos verificar aqui. Onde houve crescimento? Houve crescimento no mês de fevereiro. Houve um crescimento também no mês de junho, né? Aí nós temos aqui em agosto e em dezembro. Então, fevereiro, junho, agosto e dezembro. Nestes meses aqui, houve um aumento de faturamento nesta empresa. Observe os dados da nossa cidade. Estes dados, eles foram coletados no dia 24 de março deste ano. E, com base no gráfico, nós vamos responder as questões a seguir. Então, vejam só, aqui são esse
gráfico, ele mostra os casos confirmados de Covid em Governador Valadares. E aqui nós temos aqui a data que foi feita a coleta, né, mostrada aqui neste gráfico. Aqui mostra o nome do município, né, eu pesquisei o nome do município, aqui está. Aí, em toda a microrregião de Governador Valadares, e aqui o período analisado, né, entre 25 a 24 25 de 3 a 24 de 2021. 25 de 3 de 2020 a 24 de 3 de 2021. Veja que em maio de 2020, olha só, a quantidade de casos era pequena, né? Aí veja que em junho, nós temos aqui este azul, vamos analisar essa coluna de azul mais claro primeiro, tá? Em junho, nós temos aqui, ó, um aumento, em média foram mais ou menos 100, aí de junho a julho, mais ou menos, nós tivemos aqui, ó, 256 casos de Covid. Aí, em setembro de 2020, nós temos aqui 167, então houve uma pequena diminuição dos casos, né, da doença. Em novembro de 2020, veja aqui que houve uma diminuição, ó, de junho a novembro, houve uma grande diminuição de casos. Aí nós temos aqui de novembro de 2020 a janeiro. Veja só aqui, ó, em mais ou menos dezembro deu 183, aí em janeiro deu 234, aí nós temos aqui a variação de janeiro, fevereiro, até o dia, né, em março, que foi 285 casos. Então, analisando este gráfico, dá para a gente ter assim, uma ideia de como que estava a evolução da doença até o momento em que foi pesquisado, né? Nós estivemos vivenciando aí uma onda roxa, né? A partir dessa semana nós estamos entrando na onda vermelha, mais ou menos, e é bom fazer um parêntese aqui e lembrar você para continuar tendo os cuidados necessários para evitar a doença, usando a máscara, usando o álcool gel e procurando sair de casa somente quando você realmente tiver necessidade. Então, vamos continuar aqui. Com base neste gráfico, vamos continuar. Qual é o assunto tratado no gráfico? Então, o que mostra o gráfico? O gráfico faz uma análise da quantidade de casos de Covid. Em Governador Valadares, né? Deixa eu só consertar aqui. Ligar a borracha. Eu vou abreviar aqui, né? Em Governador Valadares. O gráfico mostra dados referente a que cidade de Minas Gerais? Já falei, né? Dados referentes a Governador Valadares. Qual período foi analisado? Então, entre maio de 2020 e março de 2021. Este exercício, gente, este conteúdo que eu estou trabalhando aqui com vocês, ele está lá na plataforma SMED GV. Então, é bom que você pegue o seu caderno, volte a esta aula e dê uma conferida para ver se você realizou corretamente os exercícios no dia que você fez. Vamos lá na letra C. De acordo com as informações do gráfico, em que mês foi observado um número maior de casos confirmados em nossa cidade? Então, neste período aqui que nós estamos analisando, em que mês que houve o maior número de casos? Então, nós temos aqui, ó, em junho nós tivemos 256,
Aí depois 167, 183, 234 e em março de 2021 nós tivemos 285 casos. Então, o mês que houve o maior número de casos foi em março de 2021. Vamos lá. O que significa a linha colorida com o tom de azul mais forte? Vamos voltar ao gráfico? Esta linha aqui, ó. O que significa esta linha colorida? O próprio gráfico, ele nos dá esta informação. A linha mais clara são os números de casos confirmados, representam os números de casos confirmados. E a linha mais escura, ela representa a média de casos em 7 dias. Então, a cada 7 dias, a média de casos, né? A ocorrência da média de casos. Então, você pode verificar que a média ela é muito variada, né? Por quê? Porque a quantidade de casos na nossa região, houve uma época que teve um aumento muito grande e houve uma época também que foi registrada uma diminuição. Por isso, houve uma variação da média. Então, mostra a média de casos em 7 dias. Só consertar aqui. A média de casos em 7 dias. Para concluir, nós temos aqui, de acordo com alguns estudiosos, para cada caso conhecido, pode haver 5 ou mais casos infectados desconhecidos. Levando isto em consideração e observando o mês de março de 2021, qual seria o total aproximado de infectados por dia até a data da pesquisa? Então, veja só, a cada 5 casos confirmados, aliás, a cada caso confirmado, nós temos, segundo essa pesquisa, nós temos 5 casos não confirmados. Então, 1 caso confirmado, 5 não confirmados. Então, de acordo com esta afirmação, no mês de março de 2021, qual era mais ou menos a previsão de casos, de acordo com esta pesquisa? Vamos voltar lá. Em março de 2021, nós tivemos, em média, 285 casos confirmados. Então, se eu tenho 285 casos confirmados, é só multiplicar 285 vezes 5, porque a cada 1 caso confirmado, eu tenho 5 que não foram confirmados. Então, vamos lá. 285 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 8, 40, com 2, 42. Vão 4. 5 vezes 2, 10. 10 mais 4, 14. Então, mais ou menos 1.425 casos no mês de março, né? Segundo esta pesquisa. Então, nós temos aqui aproximadamente 1.425 novos casos, né? Então, isso aqui cabe uma reflexão, né? Vamos nos ajudar, vamos nos proteger, vamos procurar usar os equipamentos de segurança, usar a máscara, usar o álcool gel, vamos procurar sair de casa quando realmente for necessário, evitar aglomeração, porque juntos nós vamos conseguir vencer a batalha. E para acessar a plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Até a próxima!